Fala galera, já recebeu aqui mais uma análise do patch, essa atualização 5.18 é a atualização do Campeonato Mundial, então um patch muito importante pro que vem a seguir, né, que é justamente o Campeonato Mundial. E teve mudanças significativas em campeões que apareceram fortes já nas últimas atualizações, então tem bastante coisa nova, bastante coisa diferente. Vamos falar primeiro sobre o patch, depois a gente fala um pouquinho como que isso influencia no cenário competitivo. Primeira coisa que a Nivea agora trata Barão e Dragão como congelados, então ela pode causar um dano extra nos objetivos principais do mapa. Eu acho interessante pra ela, mas não sei se é isso que permite que ela chegue competitivamente. Não acho que era o motivo do congelar, não ativar no Barão e no Dragão, que não trazia ela pro cenário competitivo. É muito mais a falta de mobilidade dela contra um atual meta muito forte com assassino, muito forte com campeões que são capazes de matar a Nivea e destruir o ovo em seguida, então fica bastante complicado para campeão aparecer com força total. O Braum teve alterações aqui no custo de mana da Mordida do Inverno, que é a principal habilidade dele, na minha opinião, claro, após o Ultimate. É a habilidade que mais incomoda durante a fase de rotas, porque torna o Braum tanto defensivo como bastante agressivo. Ele é um bully grande na lane, ele incomoda, ele causa poke, e isso atrapalha muito dado a já grande força de proteção do Braum. Então é interessante ter um aumento no custo de mana da Mordida do Inverno. Não é muito um aumento, mas desde o momento que o Braum foi lançado, nas vezes que eu joguei com ele, eu sinto que as habilidades dele consomem pouca mana demais, porque existem alguns suportes, como por exemplo Alistar. Se você der um combo com Alistar, você já vai ver que sua mana tá na metade. No segundo combo, você não tem mais mana. Então você é muito punido por utilizar suas habilidades de forma errada. Por utilizar num momento que não é o melhor possível. O Braum você usa o seu combo uma vez, duas, três, quatro, e você tem mana ainda. Ele tem mana suficiente pra conseguir utilizar suas habilidades tranquilamente na fase de rotas. E eu acho que aumentar um pouquinho esse custo aproxima ele aos campeões, aos outros suportes que fazem a mesma função que ele, que é o tanque, a proteção, a linha de frente. Então é interessante, apesar de não ser muito o aumento do custo de mana, já dá uma equilibrada um pouco maior no Braum. Caitlyn. Tempo de recarga da armadilha diminuído no nível 1, permanece o mesmo no último nível, custo de mana reduzido. A Caitlyn, apesar de eu achar que isso não é exatamente o ponto fraco da Caitlyn hoje, isso auxilia um pouco a fase de rotas dela, porque realmente a armadilha tinha um tempo de recarga muito longo e realmente custava muita mana para uma campeã que, apesar de não ser muito baseada em habilidades, ela se beneficia muito de utilizar bem as habilidades. Então é muito interessante que tenha dado esse ajuste nela para deixar ela um pouco mais perto dos casters principais dentro da rota inferior, dos AD casters principais, dos campeões que usam mais habilidade, e ela basicamente, se ela usasse muito Q, ou ela ia ter pouco para usar armadilha. Você usar muito armadilha te deixava sem mana suficiente para usar outras habilidades. Muita gente preferia nem evoluir a armadilha. Então é interessante dar uma melhoria nessa habilidade, porque é um dos pontos fracos da Caitlyn. Acho que é uma das habilidades mais frágeis na rota inferior entre os atiradores, apesar de que quando você sabe utilizar bem, isso faz muita diferença. Darius. O Darius teve uma mudança grande, importante na minha opinião, porque ele é um campeão que cresceu muito na última atualização, e é necessário que ele seja ajustado. Desde toda aquela atualização dos Colossos, o Darius vem reinando, junto, claro, dos outros Colossos, que também estão muito fortes. E sendo essa atualização do Campeonato Mundial, que é o evento mais importante do ano, era extremamente necessário que os Colossos sofressem ajustes, que os Colossos fossem equilibrados com outros campeões que executam as mesmas funções. Então o Darius teve a vida por campeão atingido, ele que está ganhando vida conforme ele atinge o dizimar. Era 15% da vida removida, passou para 12% da vida perdida. A cura máxima aumentou para 36% da vida removida. E o custo aumentou, deixou de ser 30 de mana em todos os níveis para escalar conforme ele evolui. Em primeiro lugar, o custo de mana aumentar
já retoma um pouco o argumento que eu estava utilizando no Brown, faz você precisar pensar um pouco mais antes de usar suas habilidades. 30 de mana é muito pouco para uma habilidade que incomoda tanto na rota superior. O Darius contra qualquer campeão de curto alcance, né, de ataque corpo a corpo, ele reina muito por conta do dizimar, porque além de ser uma habilidade que tem uma área de efeito significativa, ele dá dano extra na ponta e ele se cura na ponta. E além disso, a habilidade não tinha um custo de mana, na minha opinião, equilibrado pro kit do Darius, sabe? Eu até acho assustador ver agora, porque eu realmente não sabia que era só 30 o custo de mana. Eu acho que era muito pouco. E talvez até a base possa sumir, além de ter só esse escalamento por nível, porque 30 ainda, para começar, e 50 no último nível ainda é bastante baixo. Talvez isso crie a necessidade agora do Darius investir um pouco mais em itens de mana, coisa que ele não tinha antes. Talvez pelo menos um frasco cristalino para a fase de rotas dele ser um pouco mais consistente. Enfim, a forma que ele vai curar vai ser um pouquinho menor quando ele tiver com a vida cheia dele. Mas conforme ele for perdendo mais vida, quando a vida dele estiver mais baixa, e conforme tiver mais inimigos que ele quer atingir, quanto mais gente ele atingir, mais ele vai se curar. Então tem esses pequenos ajustes. Eu acho que pro 1 contra 1 isso é significativo, porque, como eu falei, quanto mais gente mais cura, tendo só um inimigo, no 1v1 na rota superior, por exemplo, ele não vai curar tanto, não vai ser tão abusivo, a mana dele vai ser um pouco mais complicado de utilizar por conta enfim, dessa alteração. Então equilibra um pouco o Darius, eu acho que ele ainda vai ser bem forte, acho que ainda vai aparecer, mas equilibra um pouquinho. Porque na minha opinião, tanto ele como o Garen, Mordekaiser e talvez até um pouco o Skarner, eles estão realmente à frente de outros campeões desde a última atualização do Colosso. Claro que nesse 5.18 isso tudo está sendo corrigido. Elise agora, o dano base das crias foi reduzido, diria até que drasticamente. Isso é uma atualização que está sendo até um pouco vindo do que já vinha vindo, ficou feio, mas puxando o monge que já tinha antes das alterações na Elise, ela cresceu um pouco além do necessário, na minha opinião. A Elise sempre foi uma campeã que você fazia os itens para ela ficar resistente, e ao mesmo tempo ela teria dano. Mas normalmente a gente via pelo menos um sapato feiticeiro, uma máscara assustadora, um item de penetração mágica. E agora a gente não vê mais nenhum item de dano pra Elise. Tita Ardente, com a faca do perseguidor, né? Aliás, lâmina do perseguidor, enfim. E você vê uma Égide da Legião, você vê coração congelado, você vê itens de tanque, você vê itens de resistência, sabe? Você vê um Solaris de ferro, é isso que a gente acaba vendo. Muito comum também os junglers optarem por uma Pedra da Visão, e você vê que são itens de vida, itens de resistência, e não tem mais a Máscara Assustadora. Então acho que é importante reduzir um pouco o dano básico dela, já que mesmo sem você precisar desses itens, ela ainda causa tanto dano e ainda é tão significativa nas lutas. O Ezreal, o E agora escala com dano de ataque, então tem um multiplicador na translocação arcana de meio de dano de ataque adicional. Eu quero testar o Ezreal, ver o quanto isso faz diferença. A minha opinião, isso é muito bom, porque a translocação arcana é uma habilidade que causa dano, é a habilidade que normalmente é priorizada após o Q para Ezreal como atirador, né, como rota inferior, como dano físico, unicamente pela redução do tempo de recarga. E agora, com essa adição, você com Ezreal AD Carry, né, com dano físico mesmo, você vai poder pensar se vale a pena você dar uma translocação arcana pra frente pra causar o dano no inimigo. Porque antes praticamente não valia a pena. O dano que você causaria era muito baixo caso você não fosse AP. E agora, apesar do Ezreal não fazer muito dano de ataque para várias builds, isso pode motivar o Ezreal a ser mais agressivo no jogo. Fiora. Armadura base reduzida de 27 para 24, a vida base reduzida de 570 para 550 e o atributo do crescimento de vida de 9,2 para 8,5. O atributo diminuiu bastante, né, o quanto ela escala de vida a mais por nível. A vida base também 20 pontos a menos é até significativo. No geral,
Se você pensar que são 18 vezes 7 que ela vai crescer a menos, você já tem uma redução grande, certo? Você tem 70, com 8 vezes 7 que é 56, você tem 126 a menos de vida no nível 18, menos 20, 146, 150 a menos de vida base. Quer dizer, 150 de vida a menos para Fiora no nível 18 não é tanta coisa, mas a minha impressão da Fiora atual é que além dela causar muito dano, ela estava muito resistente, sem ser uma campeã para ser resistente. Parecido com o Fizz no momento que ele começou a ser utilizado para o dano físico. Por conta da mobilidade da Fiora, por conta do ripostar, que é o W, que anula uma habilidade, devolve a atordoar, isso deixava ela muito resistente, porque além de habilidade para segurar o dano, para negar um dano, ela tinha muita mobilidade, era muito difícil você focar uma Fiora até a morte, a ultimate que cura ela, e então era importante reduzir de alguma forma a sobrevivência da Fiora. Eu acho que ajustar armadura base, vida base e crescimento de vida é uma forma interessante. Tô curioso também pra ver como a Fiora tá no jogo. Vamos ver se passa aberto nos bans, porque eram os principais bans, né? Fiora, Garen, Darius. E vamos lá. Galho. O ídolo de Durand não pode ser cancelado por comando de movimentação pelos primeiros 0,25 segundos de sua duração, caso atinja ao menos um campeão. Bom, eu acredito que isso é uma alteração só para o Galho não cancelar sozinho o próprio ultimate, dando um misclick. Então, vamos pro próximo. Garen. Abater Garen não faz mais com que seu assassino torne-se vilão. Corrigindo um bug que abateram clones aliados de Garen fazia com que seu assassino se tornasse o vilão. Parece que não vai ter muita alteração nele, né? Abater Garen não faz mais seu assassino torne-se o vilão. Eu acho indiferente isso. Apesar da mecânica do vilão ser interessante, eu acho que o descontrole imposto nela não torna isso tão importante pro kit dele. Porque o vilão não é necessariamente o cara que tá mais forte no time inimigo. Muitas vezes é. Muitas vezes é o cara que tem mais eliminações. Mas muitas vezes é o cara que tem mais farm. É o cara que às vezes causa muito dano na luta, mas acaba morrendo. Então muitas vezes eu acho que o vilão realmente não é o cara mais importante do time. E é como eu tô falando, o problema da mecânica é o fato que o Garen não controla ela. Quer dizer, se eu sou o vilão e eu sei que o Garen vai querer me abater, eu não vou dar espaço pra ele. Eu vou jogar mais ligado contra o Garen. Se eu sei que eu não sou vilão, tanto faz. Então eu acho que tem sempre um jogador que vai estar em xeque pelo Garen, mas ele não pode escolher quem é esse jogador. E isso tira um pouco, eu acho que, a força dessa mecânica. Um grande nerf no Gangplank. Apesar de pelo menos eu não ver muito em solo kill. Tem sido bem raro a aparição de Gangplank solo kill. O barril de pólvora, que é o E dele, teve um dano reduzido bastante. O dano adicional a campeões básico caiu e a penetração de armadura caiu 10%. Isso é importante. Apesar de eu não ter visto muito solo kill, ele apareceu bastante competitivamente. E seria um dos campeões mais picados no campeonato mundial, assim, com certeza. Eu acho que ainda vai ser, mas um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais ajustado. 20 de dano a cada nível, assim, não é muita coisa, mas 10% de penetração de armadura é bastante coisa. Então, talvez por isso ele consiga, ele acabe ficando um pouco mais ajustado ao momento. Jarvan, armadura base aumentada em 2 pontos. Demorou, deixa eu tirar a armadura do E dele, não aumentaram a armadura base dele. Acho que o Jarvan é um campeão que tem tudo pra aparecer no campeonato mundial. Lulu. Crescimento de vida, nossa, que paulada na Lulu, cara, coitada. Crescimento de vida de 82 para 74. Bom, eu acabei de fazer uma conta de 7 de diferença e agora é 8. Então vamos chutar aí que 140 a menos no nível 18. A minha opinião é que a Lulu já é uma campeã extremamente papel. Ela já não faz parte dos campeões magos que se torna resistente mesmo sem ter muitos itens.
o grande problema da Lulu no jogo é o momento de você escolher na luta. Quando você tem a Lulu no time, ou quando você é a Lulu, se você utiliza a ultimate em você, ou se você utiliza no aliado, e o time inimigo é nítido, ou pelo menos devia ser, que o mais importante é você focar a Lulu pro ultimate dela ser utilizado de forma errada, para não ser no atirador, não ser no principal alvo. E agora com esse atributo de crescimento de vida reduzido, significa que ela é ainda mais fácil de ser explodida antes de uma luta, ou no momento da iniciação da luta. Isso pode atrapalhar bastante realmente o kit da Lulu. Pix agora pode adicionar tributo da árvore de itens ladrão arcano uma vez por ataque básico da Lulu. Ok. Mordekaiser, armadura reduzida de 24,88 para 20, bastante. E o atributo de crescimento de armadura cresceu. O W pode ser autoconjurado mesmo quando sozinho. Removido, o dano não é mais dobrado quando a zona se sobrepõe. Nossa, é. Custo. Agora tem um belo custo de vida. Multiplicador de área aumentou. Dano de desativação aumentou. Cura contra tropas aumentou. Máximo de unidades drenadas reduziu. No geral, é difícil ver exatamente qual que é o ponto que essas alterações estão focando. Em primeiro lugar, a armadura ter sido reduzida é bastante importante. Significa que nos primeiros níveis ele vai ter menos armadura, mas ele vai evoluir mais durante o jogo. Vai receber mais armadura durante o jogo. Porém, isso quer dizer que a fase de rotas dele vai ficar um pouco mais frágil, o que na minha opinião é muito importante, é o ponto mais dominante do Mordekaiser. Sempre foi, mas vai ser um pouquinho menos dominante agora. O W, esse custo de vida é importantíssimo, porque é bastante alto esse custo de vida, faz diferença. Eu acho que é importante porque era uma habilidade que estava sendo utilizada sem controle. Você simplesmente utilizava se tivesse no tempo de recarga. E agora tem que ser um pouquinho mais pensado. Mas ao mesmo tempo é uma ameaça bem maior para o time inimigo. Porque ela vai evoluir melhor durante o jogo. Ela vai dar mais dano. Vai lembrar, da forma que o Mordekaiser está sendo buildado, de força da Trindade, com build AD, isso aqui, esse multiplicador do poder de habilidade não conta muito. Então eu acredito que o foco para as próximas atualizações seja realmente tirar o Mordekaiser da rota inferior e levar ele para o resto do mapa, talvez para a rota superior, vai saber. Inclusive o máximo de unidades drenada reduzido. Ligação das Trevas da Morgana, o custo foi reduzido, custo de mana, né? Não acho que faz muita diferença. Eu acho que no geral isso é uma... Claro, como a grande mudança está no último nível de 90 para 70, eu vejo como uma mudança pro mid-late game dela. A fase de rotas continua forte. E eu acho que... Eu não sentia muito isso jogando de Morgana, sinceramente. Mas vai ter mais chance de você utilizar a Ligação das Trevas. É porque assim, quando você joga de Morgana, você pode ficar... Você tem a possibilidade de jogar a Ligação das Trevas sem parar. Mas eu não acho que essa é uma atitude muito inteligente. Eu acho que o melhor é você guardar a Ligação das Trevas para o momento certo, ou para o momento quase certo que você vai acertar um inimigo. E reduzir esse custo só motiva mais o jogador a utilizar essa Ligação das Trevas sem controle. Eu acho que é uma habilidade para ser usada de forma inteligente. Eu acho que não muda muito realmente no momento da Morgana. Skarner. Escalavam rápido demais e devagar demais nos últimos níveis. Vamos lá, a lentidão do E foi reduzida em todos os níveis e corrigindo um bug relacionado à passiva. Eu acho interessante porque, na minha opinião, o objetivo da fratura não é necessariamente a lentidão, mas sim permitir que você atordoe o inimigo. E quanto mais lentidão você causa, mais fácil é você chegar nesse inimigo. Porém, pelo menos a vez que eu joguei de Skarner, eu fiz muito voltado para velocidade de movimento. E essa lentidão ajudava você a chegar no inimigo, mas no early game. Porque no late game, eu nem tentava acertar a fratura antes de chegar no cara. Era flash, ult, movimento e vamos puxar os caras. Entendeu? Então talvez realmente isso equilibre a fase de rotas do campeão, sem danificar muito, sem prejudicar muito o late game dele.
Eu já não acho que era um campeão tão forte assim, até porque eu não tenho visto ele tanto em solo kill, mas eu acho que ele tende sim a ser um grande pick pro campeonato mundial. E agora a Syndra. Atributo de crescimento de mana subiu bastante, legal. Dispersar os fracos corretamente empurra para trás as esferas após uma esfera negra de alcance máximo. Esse combo de EQ, na verdade, tava um pouco frustrante, tava um pouco fraco, porque várias vezes ele não saía, mesmo WE tinha seus problemas. Então é bom que realmente dispersar os fracos seja ajustado. E o atributo de crescimento de mana, na minha opinião, uma das principais fraquezas da Syndra é o fato de que a esfera, o Q, custa muita mana. Muita mana. E apesar de ser uma campeã de muito burst, ela se dá muito bem em manter o dano a uma longa distância, em manter um inimigo sofrendo dano. Porque ela tem um alcance muito alto nas habilidades. E o custo de mana do Q dela dificulta muito esse momento de realizar o poke. E eu acho que aumentar esse atributo de crescimento de mana vai ajudar ela nesse ponto. Tanquente. Suavizada a interação entre língua, chicote e devorar. A cor de vida cinza de Tan para si mesmo e para os inimigos foi alterada no modo daltonismo de maneira a ficar visível. Ok. Twitch. Twitch fica invisível mais rapidamente enquanto em combate. Isso é ótimo. Das últimas vezes que eu joguei de Twitch eu já senti que estava demorando demais para ficar invisível. Excessivamente, mais do que o necessário. E 1,5 segundo faz bastante diferença. Isso é muito bom. Muito, muito bom. Vigor. Agora concede poder de habilidade e assistência de campeões além de abates. Bom. Colocamos os efeitos de matéria negra no início de animação e de conjuração em vez de fim. Intervalo de tempo de recarga efetivamente reduzidos em 0,25 segundos. Algumas alterações, ajustes de qualidade na jogabilidade do Veigar, mas eu acho que não fortifica ele de forma geral. Não acho que é isso que traz ele. Isso aqui é uma coisa que eu acho que já devia ter, mas tá entrando agora, não acho que vai mudar o campeão no momento. Zyra. Aparentemente as plantas só vão responder melhor. Tá dizendo aqui que faz uma diferença absurda. Eu acho que um dos pontos fortes da Zyra é realmente essa planta. Essa planta dá muito dano. Muito dano. Tipo, você coloca duas plantas na rota inferior e ela dá duas cuspidas no AD, isso tira 60 de dano, 80 de dano. Aí você fala, nossa, matou. Não, cara. Mas se a cada 10 segundos você tem a possibilidade de dar 50 de dano no atirador inimigo sem ele poder responder, e ele ainda tendo que fugir do centro do Q, senão ele vai tomar mais dano ainda, isso faz diferença. É forte. Eu acho que a Zyra, ela assumiu porque ela é muito squish, mas ela era muito chata de jogar contra na rota inferior. E ainda hoje, se você escolher uma Zyra na rota inferior, ela ainda vai incomodar muito o atirador inimigo. Ela é muito forte. É uma campeã que eu tenho saudade de ver. Gostava muito do tempo que a Zyra era forte. Vamos ver. Devorador, um dano mágico por acúmulo reduzido, dano de contato do Devorador saciado reduzido. Duas alterações que, num primeiro momento, não dá pra entender direito porque isso acontece, porque o Devorador não é, em região nenhuma, de forma nenhuma, o principal item da selva, o principal encantamento, ainda é o Titã Ardente, e ele está sendo nerfado, nitidamente um nerf. Eu acho que é importante, porque na minha opinião, pelo menos o que eu tenho acompanhado em solo kill, independente do Devorador ser o mais forte competitivamente ou não, ele está muito forte. O campeão que faz Devorador, ele já chega dando muito dano. Ele já chega realmente ganhando a troca contra os caçadores inimigos. E se isso não funciona competitivamente, está funcionando muito bem em solo kill, certo? E eu acho que apesar do jogo ter todo um aspecto competitivo, tem que ser pensado também em nós, nos jogadores que vão jogar solo kill e vamos se ferrar por conta do Devorador. É interessante esse nerf, eu acho esse principalmente faz bastante diferença, porque é o dano por acúmulo, mais do que o do Devorador saciado. Então,
enfraquece bastante um caçador que faz o Devorador Saciado e não vai mais ser aquele monstro de troca. Quem vai ser o monstro de troca é o guerreiro, que ganha mais 5 de dano de ataque. Importante, gosto também. Acho um encantamento que tem que ser visto com melhores olhos, tem que ser visto novamente. O Emissário de Zek. A armadura reduzida e a duração de carregamento agora é 5 segundos e o efeito crítico poder de habilidade continua 8. Eu não sei qual que é esse carregamento. Certo. Miramos em tirar parte da consistência com a qual equipes podem planejar a ativação de Zek, colocando a responsabilidade do emissário a forçar lutas contra oponentes quando estiverem prestes a soltar o Megazord. Bom, é ruim, eu acho, porque planejar o momento do Zek é importante. É um desafio a mais, uma mecânica extra no jogo, uma coisa a mais pro time inimigo perceber e tomar cuidado. Enfim, é o que está escrito aqui. Aparentemente o tempo, duração de carregamento é o tempo que vai estacando. Eu não sei exatamente o que é a duração do carregamento que está sendo dito aqui, mas o efeito continua por 8 segundos, então tá bom. A W polimorfia de Lulu agora faz com que o alvo perca o impulso. Ok. Correção de disparamento de projéteis, Howling Abyss, ninguém quer saber. Correção de bugs, sistema de feedback instantâneo. Detectar mortes propositais ao inimigo. Cartões disciplinares são acessíveis pelo cliente do jogo. Legal. E a skin que será lançada durante a atualização é a Kalista Campeonato. Vale lembrar também que essa não é a skin de quem pegar ouro ou mais na fila ranqueada, qualquer fila ranqueada que seja. Essa skin vai ser vendida, certo? Como todas as skins campeonatos. E a skin que a gente vai receber, que a gente vai ganhar, chama skin Vitoriosa, certo? Que até onde eu sei não teve nenhum anúncio oficial, eu acredito que não. E essa aqui é campeonato, certo? A gente não tem visto muitos campeonatos nessa última atualização, nem 5.17, nem 5.16. Então é difícil dizer muito sobre os colossos, mas a minha opinião é que eram campeões muito fortes que iam aparecer competitivamente no Mundial. E por essas mudanças eu acredito que eles vão aparecer, mas com menos força. Eu tava esperando um campeonato mundial muito voltado para tanque, pro tanque ser a referência dos times, para ser o cara para carregar os jogos. E com essas alterações eu já não tenho mais tanta certeza. Eu acho que o jogo voltou um pouquinho mais aos moldes normais, a função existir tanto pro tanque, como pro atirador, como pro mago, coisa que na minha opinião não estava rolando no 5.17. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, esse é o patch do Campeonato Mundial de 2015. Em breve aqui também no canal do YouTube eu vou lançar análises dos grupos do Campeonato Mundial, também aproveitando um pouquinho o hype do bolão. Aí vocês podem, quem quiser, né, seguir os meus palpites, ou pelo menos ouvir o que eu falo e criar os próprios palpites, que é o que eu recomendo para o Campeonato Mundial. Vocês também vão ter acesso a esses vídeos. Em breve, acredito que para a semana que vem eu coloco todos em dia, eu solto todos. Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar. Se inscreve no canal, manda o vídeo pra galera e vamos que vamos. Até mais. Um abraço para vocês.